Bom dia para você que tá escutando bem cedo esse episódio. Eu preciso contar para vocês que eu tô gravando esse episódio à noite, depois de um dia bem cheio e em um lugar que vai ser o tema desse episódio de hoje. Hoje eu conheci o Instituto Biológico lá de São Paulo. O de Campinas eu já conheci alguns anos atrás, quando eu fiz uma disciplina lá com o professor Leite sobre nematóides entomopatogênicos durante meu mestrado, mas eu nunca tinha visitado o Instituto Biológico lá de São Paulo. E tem, como entomologista, gente, isso foi um crime, porque lá tem um museu dos insetos, que é a coisa mais linda do mundo. Vocês vão poder conferir, eu fiz alguns takes, alguns vídeos lá para Libellum, que é a minha loja, né, de roupas com estampas de insetos. Não sei se você já conhece, @Libellum Store, Libellum com 2 L's no final. Inclusive, fazendo um merchan, a Libellum, a gente modificou um pouco a marca, né? Vai ser produzida por nós mesmos. Então, vai ter um repré-lançamento. Acredito que na última semana de outubro, na primeira semana de novembro, com algumas peças exclusivas e um estoque bem limitado. Então, se você gosta de camiseta, boné, corta-vento, moletom com estampa de inseto, a Libellum vai te deixar assim boquiaberto, porque a gente tá com muita novidade legal e peças assim com conforto incrível, porque foi escolhido a dedo, tá? Eu sou bem chata em relação a isso. Mas enfim, você veio aqui para escutar o episódio do Bioagrotech. E olha, estando no Instituto Biológico, eu não poderia falar de outra coisa. Esse episódio a gente vai comentar onde tudo começou. Realmente, a história dos biológicos no Brasil começa no Instituto. E eu vou contar essa história porque todo produtor de biológico ele deveria conhecer como tudo começou no Brasil. E um spoiler, começou há exatos 100 anos, em São Paulo, com uma praga devastadora e uns cientistas bem visionários. Se você segue as nossas redes sociais, você já deve ter visto o meu vídeo lá no IB. Se você ainda não segue, @bioagrotech.podcast. E lá eu posto alguns cortes, coloco alguns vídeos, mapa mental, né, um resumo do episódio da semana, que sai toda sexta-feira. E o vídeo sai toda segunda. E, pessoal, sério, que lugar incrível, de verdade. Assim, por ter feito meu mestrado na Exalc e minha faculdade eu fiz na UFSCar, né? Esses prédios antigos, eu acho eles incríveis, assim, muito, muito lindos. E então confere lá o vídeo. E já aproveitando, eu queria pedir para você seguir aqui no Spotify, ou se você escuta na Apple Podcasts, na Amazon Music, ou até mesmo no Deezer, para que esse podcast possa chegar para outras pessoas e ajudar também outras pessoas que querem entender mais sobre esse mundo dos produtos biológicos. Então, dá 5 estrelas, vai lá, entra no Instagram, curte, compartilha, ajuda a gente a realmente divulgar, espalhar a palavra do controle biológico, que modéstia à parte é a minha parte favorita, né? Obviamente, por isso que eu criei o podcast. Mas sério, se você ainda não curtiu, curte, segue, porque isso também me ajuda muito. Eu ando vendo, porque eu acompanho, tá? Que vocês escutam o podcast, mas vocês não dão like e não seguem o podcast. Agora tem um sininho, gente. Ajuda esse podcast a chegar em mais pessoas. Então, já faz isso agora. Enfim, voltando pro episódio. Falando do IB, que é o Instituto Biológico, né? Foi exatamente ali que nasceu o controle biológico no Brasil. Porque muito antes da gente falar de produtos comerciais, de biofábricas, tricoderma, bacilos, já existia uma pesquisa pioneira para usar a natureza contra a praga. E hoje eu vou contar essa história focando principalmente nos micro-organismos, né, que a gente fala aqui, mas também citando o macro, porque tudo começou, na verdade, com uma vespa minúscula que salvou o café brasileiro. E no final, a dica da semana vai ser sobre as cepas IBCB66 e IBCB425, que são as celebridades microbianas que provavelmente, se você é produtor, você já utilizou na sua fazenda, e se você é consultor, também você já deve ter indicado esse produto e às vezes sem saber que era essa cepa. Ah, e se você ainda não sabe o que é cepa, a gente tem um episódio específico sobre isso, explicando mais a fundo, então corre lá e já escuta também. Bom, então a nossa história ela vai começar em 1924, há exatos aí 100 anos. O café era o ouro do Brasil. E nesse momento o café continua sendo o ouro do Brasil, né? Mas uma praga estava destruindo tudo, a broca do café,
que ainda é um problema para os cafeicultores aqui do Brasil. O nome científico, para quem não sabe, é Hypothenemus rampei, com H. Os cafezais paulistas, eles estavam sendo devastados, assim. E aí entra um personagem que é fundamental, né? O Arthur Neiva é um biólogo que ele foi visionário na época, porque ele propôs uma solução radical, usar inimigos naturais da praga. Ele trouxe da África uma vespa minúscula, a Prorops nasuta, que parasita a broca, isso de forma natural. Em 26 de dezembro de 1927, foi criado oficialmente o Instituto Biológico de Defesa Agrícola e Animal. Esse foi o primeiro centro de pesquisa em controle biológico da América Latina. Olha isso. E olha que interessante, o Instituto ele nasceu com um duplo propósito: de defesa animal contra a febre aftosa e raiva e defesa vegetal contra as pragas. E na época isso era revolucionário, pensa lá. Em 1927, e a introdução dessa vespinha de Uganda, ela foi um sucesso, e ela se estabeleceu tão bem nos cafezais que começou a controlar a praga naturalmente, né, a broca do café naturalmente. Foi a primeira vez que o Brasil viu na prática que dá sim para usar a natureza a nosso favor. Depois vieram outros casos, controle de lagarta, rosca nos algodoeiros, que inclusive eu cito no vídeo que eu fiz lá no Instagram, parasitoides contra pragas de citros. O Instituto Biológico ele realmente virou uma referência mundial. Ah, e um fato importante, em 1950 foi fundada a Seção de Controle Biológico no Instituto Biológico, institucionalização oficial dessa ciência no país. E ali nascia a Escola Brasileira de Controle Biológico. Olha que incrível. Aí vocês devem estar se perguntando, tá, Isabela, e cadê os micro-organismos nessa história? Mas calma, eu já vou chegar lá. Enquanto os macro-organismos eles faziam sucesso, os cientistas começavam a perceber que os fungos e bactérias também atacavam insetos naturalmente. Eles começaram a observar lagartas mortas cobertas por um mofo, percevejos mumificados, gafanhotos com doenças estranhas, e era a porta de entrada no mundo dos entomopatógenos, micro-organismos que matam os insetos. A partir dos anos ali 60, 70, o Instituto Biológico ele começou a trabalhar sistematicamente, coletando alguns fungos que naturalmente matavam os insetos praga no Brasil. Os pesquisadores iam no campo, encontravam insetos mortos por fungos, isolavam esses micro-organismos em laboratório e testavam sua eficácia. Era como se fosse um caça-tesouro mesmo, microbiano. E 2 gêneros se destacaram bastante, a Bovéria baciana e o Metarrhizium anisopli. Esses fungos, eles infectam insetos pela cutícula. E a gente já falou deles também, tem um episódio específico sobre fungos entomopatogênicos. Se você ainda não escutou, escuta lá para você entender melhor sobre esses fungos que são sensacionais e trouxeram, assim, resultados que revolucionaram realmente a nossa agricultura. E o professor Sérgio Batista Alves, inclusive eu falei dele, um livro dele, que eu indiquei para vocês em um vídeo do Instagram, ele também contribuiu muito para que esses micro-organismos fossem liberados comercialmente. E ele foi importantíssimo para a utilização de Metarrhizium na cigarrinha da cana, que também é uma praga que a gente tem que lidar hoje em dia, mas que o Metarrhizium revolucionou esse tipo de controle. E para vocês terem uma noção, hoje mais de 70% dos produtos microbiológicos do país utilizam cepas desenvolvidas pelo Instituto Biológico. Isso é um legado científico. As pesquisas públicas brasileiras, elas geram tecnologia que está no campo, em milhões de hectares, e também auxiliam o manejo, introduzindo o controle biológico junto com o químico. Em até alguns casos, a gente consegue essa substituição. E a história ela também não para nos fungos. A partir dos anos 90, o Instituto Biológico e outras instituições brasileiras começaram a trabalhar com outros micro-organismos. O Bacillus thuringiensis, o famoso BT, é uma bactéria que produz toxinas específicas contra lagartas. A gente falou dele também lá no episódio de bacilos, que revolucionou o controle de lepidópteros praga. Diferentes cepas para diferentes pragas, o baculovírus, que é um vírus específico de inseto, principalmente em lagartas também, que é um controle ultra seletivo, só mata a praga-alvo e não infecta nenhum inimigo natural.
A gente também tem um episódio específico sobre baculovírus. Os nematóides entomopatogênicos, o Sterneinema e o Heterorabidites, que são vermes microscópicos, né, esses nematóides, que carregam bactérias letais que matam insetos de solo. E a gente também tem um episódio específico sobre isso. Então, se você ainda não escutou outros episódios, saiba que você tem uma lista extensa para escutar. Mas eu também não posso falar dessa história sem mencionar a Embrapa, né? Que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Ela foi criada em 73 e também teve um papel fundamental. A Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, a Embrapa Meio Ambiente, a Embrapa Arroz e Feijão, todas trabalharam muito com controle biológico e ainda trabalham com micro-organismos benéficos. A Embrapa ela desenvolveu tecnologias de fixação biológica de nitrogênio. A gente falou sobre a Embrapa também no Paraná em relação ao azospirillum. Estudou muito sobre o tricoderma também para o controle de doenças de solo. Criou protocolos de produção massal de micro-organismos. E o Instituto Biológico sempre focado em entomopatógenos e a Embrapa ampliando para outros micro-organismos agrícolas. E juntos, eles constituíram uma base científica muito importante no Brasil. Algo bem interessante é em relação à regulamentação. Conforme esses produtos microbiológicos eles começaram a ser comercializados, era preciso um marco regulatório. O Ministério da Agricultura, o MAPA, ele criou algumas normas específicas para registros de agentes biológicos. Hoje em dia, o processo é bem rigoroso. Até tem uma lei, né, um projeto de lei, na verdade, que busca reduzir essa burocracia para registro de produtos biológicos. Mas hoje em dia ainda a gente precisa provar eficiência, segurança ambiental, segurança para o operador, ausência de patogenicidade para mamíferos, tudo aquilo que um químico passa, o biológico também tem que passar. Inclusive, se vocês quiserem um episódio específico sobre isso, deixe aqui nos comentários, aqui no Spotify mesmo tem uma caixinha que você pode comentar, ou deixa lá no Instagram pra gente, se você quiser algo específico, não é um episódio pra gente falar só sobre regulamentação de produtos biológicos. Mas o bom desse processo rigoroso é que dá muita credibilidade para o setor também, né? E isso é tão importante porque o Brasil ele é líder mundial em uso de biológicos na agricultura. Mais de 70% dos produtos microbiológicos do país, eles utilizam cepas desenvolvidas por instituições públicas brasileiras, como o Instituto Biológico, por exemplo. Olha que incrível isso. O mercado de biológicos no Brasil, ele cresce e cresceu exponencialmente. Dezenas de empresas produzem centenas de produtos registrados, milhões de hectares são tratados. E o futuro, né? As pesquisas, elas continuam. O sequenciamento genético para entender melhor as cepas, formulações mais estáveis e duradouras, combinações cinéticas de micro-organismos, porque a gente sabe que no campo ainda existem muitas lacunas para os produtos biológicos, então a pesquisa não para. Então eu realmente preciso fazer uma homenagem para os pesquisadores que se dedicaram décadas a esse trabalho. Por ser filha de universidade pública, né, e ter feito biotecnologia na UFSCar, ter feito meu mestrado em entomologia na Exalc, na USP, eu fico muito grata de ver tanta pesquisa boa. O que a gente precisa é realmente transferir esse conhecimento para o campo. E esse é um dos motivos também de ter criado o Bioagrotech, se você é novo aqui. Então, eu fico muito honrada de poder passar esse conhecimento para frente. Então, já puxando o gancho para o final, que aqui nossos episódios, se você nunca escutou, são de mais ou menos 15 minutos. Tem dia que eu passo, tem dia que a gente fica ali para os 13 minutos, mas enfim. Vamos falar agora da dica da semana, que é o quadro em que eu trago alguma novidade para vocês. Ou trago algo que provavelmente você ainda não escutou ou não parou para pensar. Você sabe o que significa IBCB? Significa Instituto Biológico Coleção Biológica, onde ficam armazenadas e preservadas e catalogadas todas as cepas de micro-organismos entomopatogênicos coletadas e selecionadas ao longo de décadas. E duas cepas, elas mudaram o jogo. O IBCB 66, que é a Bovéria bassiana, e o IBCB 425, que é o Metarrhizium anisopli. O IBCB 66 ele foi selecionado em 1986. Essa cepa virou um fenômeno, porque ela é eficaz contra mosca branca, ácaro rajado, bicudo da cana e broca da cana. Hoje, mais de 90% das empresas brasileiras que produzem bioinseticidas à base de Bovéria usam essa cepa. Então, por isso que eu comentei no início do episódio que provavelmente você deve usar se você é um produtor ou se você é um consultor, já deve ter indicado
para o seu produtor. Já o IBCB 425 foi selecionado em 2000, em parceria com a empresa japonesa chamada Toyobo, que é super conhecida por produzir esse micro-organismo. Essa cepa, ela é campeã no controle de cigarrinhas. Cigarrinha da raiz, na cana, né, que é a cigarrinha da cana que eu comentei com vocês, que é aquela mais vermelhinha, e a cigarrinha das pastagens, que é aquela mais amarela, que a gente vê uma espuminha nas pastagens. E eu dei uma pesquisada, e para vocês terem noção, o IBCB 425 ele é usado em aproximadamente 2 milhões de hectares de cana-de-açúcar para o controle da cigarrinha da cana, e cerca de 1 milhão de hectares para a cigarrinha da pastagem. Então prestem atenção quando vocês comprarem um produto biológico à base de Bovéria ou de Metarrhizium, lê o rótulo e procura a identificação da cepa. Se você encontrar IBCB 66 ou IBCB 425, saiba que vocês estão usando tecnologia brasileira, desenvolvida por instituição pública com décadas de pesquisa e validação. Vamos fazer uma coisa prática, uma coisa diferente nesse episódio? Se você for produtor ou consultor, pega o produto que você tem no depósito ou que seu produtor tenha, verifica se você está usando essas cepas. Se sim, compartilhe uma foto e marca o Bioagrotech que eu vou repostar. Se você não souber qual é a cepa, pergunta para o seu fornecedor. Conhecer a origem da tecnologia que você usa é valorizar a ciência brasileira e fazer escolhas com mais consciência. E se vocês um dia tiverem oportunidade, visite o Instituto Biológico em São Paulo. Gente, ele é um patrimônio histórico tombado. É lindo arquitetonicamente e cheio de história. E, para que a gente não passe muito do tempo, eu já vou me despedindo. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido um pouco mais sobre a história do controle biológico no Brasil e até o próximo episódio do Bioagrotech, que a gente vai descomplicar uma outra questão bem interessante, que é entender a relação dos biológicos com o clima e como isso vai afetar a nossa agricultura do futuro. Te espero quarta que vem. Até mais. Tchau, tchau.